Seja bem-vindo a mais uma aula especial e vamos falar de uma relação aqui ou teorema de Sturt. Eu vou fazer essa aula em dois momentos. Primeiro momento, irei demonstrar essa nossa relação e logo em seguida a gente vai fazer a aplicação. E se essa aula de alguma maneira contribuir para o seu conhecimento, deixe um comentário, deixe um like aí, que isso sempre ajuda o canal. Vamos considerar, para você entender direito aqui, um triângulo. Vou chamar aqui os vértices, bem aqui A, bem aqui B, bem aqui C. Eu tenho os lados aqui, A, B, C, e bem aqui eu tenho esse X, essa medida X, eu vou dizer que bem aqui eu tenho, por exemplo, um D. Essa minha medida aqui X, esse comprimento X, é uma serviana. Serviana é aquele segmento que sai de um vértice e vai até o lado oposto. Quando essa serviana chegar bem aqui em um ponto D, nesse lado BC, vai dividir em dois segmentos, que eu vou chamar de M, vou chamar de N. E essa relação, ela diz o seguinte: B elevado à segunda vezes M, mais C à segunda vezes N, é igual ao valor de A, que multiplica X à segunda mais M vezes N. Alguém perguntaria assim, mas Mura, essa fórmula vem da onde? Então, a gente vai primeiro agora fazer essa ideia. Da onde é que vem essa fórmula? E depois, como é que eu utilizo essa relação? Essa relação, a gente começa, a ideia é o seguinte. Bem aqui você tem um ângulo, vamos chamar de um ângulo θ. E bem aqui você tem um outro pedaço. E esse pedaço é o que está faltando para 180. Esse pedacinho aqui seria 180 menos o ângulo θ. O que eu gostaria é que você notasse que a gente pode usar aqui na esquerda, bem aqui eu tenho um triângulo qualquer. E nesse triângulo qualquer, eu tenho três lados envolvidos, o C, o X e o M, e um ângulo θ. Então, eu posso aplicar bem aqui o famoso teorema dos cossenos, que C elevado à segunda é igual a X à segunda mais M à segunda, legal? Agora, menos 2 vezes X vezes M vezes o cosseno do ângulo θ. Mas, se você observar bem, aqui na sua direita, você tem um triângulo qualquer também, onde eu tenho três lados e um ângulo envolvido. Então, eu posso usar o teorema dos cossenos também. B à segunda, sempre você começa pelo oposto ao ângulo. Sempre essa é a jogada. Então, eu tenho B à segunda igual. Aí vai ficar X à segunda mais N à segunda menos 2 vezes X vezes N vezes o cosseno de 180 menos o ângulo. Primeira observação importante para você se dar bem. Você tinha que saber, toda vez que você pergunta cosseno de 180 menos θ, a gente consegue fazer isso aqui rapidola. A ideia é você recordar que 180, esse θ é algo pequeno. 180 menos um pouquinho, isso aqui é segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno ele é negativo, então vai ficar menos. E se é cosseno, permanece cosseno de θ. Então, isso aqui a gente aprende aí dos conhecimentos aí da trigonometria. Quando eu tenho dois ângulos que são suplementares, o cosseno, por exemplo, de 120 é menos o cosseno do que está faltando para 180, menos cosseno de 60. Então, bem aqui eu já sei essa jogada que vai aparecer aqui um menos cosseno do ângulo θ. Vou até apagar bem aqui, porque vai ficar menos cosseno de θ e menos com menos vai virar mais. Então, aqui vai ficar mais e aqui você vai ter cosseno do ângulo θ. Agora, tem uma jogada que eu posso fazer bem aqui para facilitar a nossa vida. Eu quero, na verdade, eliminar essa parcela que tem um cosseno. E aí eu percebo que as duas têm o 2, tem o x e tem um cosseno. A diferença é no mn. Então, vou fazer uma jogada. Essa aqui, em cima, não tem n. Vou multiplicar todo mundo aqui por n. E essa de baixo não tem m. Vou multiplicar todo mundo por m. Pega a visão, o que é que vai acontecer. Aqui você vai repetir aqui a de cima.
que é que está na de cima aqui? Está C a segunda. Ah, não vai esquecer de multiplicar por N. Então, C a segunda vezes N, X a segunda vezes N. Todo mundo vai multiplicar por esse N. E aqui vai ficar 2x mn cosseno do ângulo θ. Legal? E outro detalhe agora, essa aqui de baixo eu vou multiplicar todo mundo por m. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter b a segunda, b elevado a segunda vezes m, x a segunda vezes m, mais aqui n a segunda vezes m, então vai ficar mn a segunda, e menos 2x mn cosseno do ângulo. E agora eu vou fazer uma jogada, um sapateado de catita aqui, um rebolado de minhoca. Sabe o que é? Eu vou somar essas duas equações. Porque quando você somar essas equações, você vai dizer, Murá, eu tenho parcelas opostas. Esse cara pachaca com esse cara. Foi por esse motivo que a gente multiplicou por m e n para forçar. Porque agora, eliminou aqui, vamos ver o que sobrou. Eu vou ter b a segunda vezes m mais c a segunda vezes n. E aqui, esses dois, quando você somar esse com esse, você pode colocar o x a segunda em evidência. Você concorda comigo? Se você não percebeu, eu posso fazer aqui devagar. Vai ficar x a segunda m mais x a segunda n. E aqui ao lado, eu vou ter m a segunda n mais m n elevado a segunda. Agora, vamos lá. Eu tenho b a segunda vezes m, c a segunda vezes n. Aqui eu contei que eu poderia colocar em evidência o x a segunda. E é verdade. Quando você coloca em evidência, você divide. Então, quando você dividir x a segunda m, poxa, a segunda sobe a n, aqui do lado vai sobrar o n. E aqui você pode colocar mn em evidência. mn, abre parêntese. m a segunda n dividido por m vezes n vai dar m. E mn a segunda por m vezes n vai dar n. E aí você pode perceber que esse m mais n eu tenho na questão. M mais n acaba sendo o valor desse a. Se você somar esse m mais n, é o valor do a. Então, eu posso colocar o a nesse esquema aqui. E ao colocar o valor do a bem aqui, pega a visão que eu poderia colocar esse nosso a em evidência. E aí você vai chegar ao nosso teorema, a nossa relação, que b a segunda vezes m, c a segunda vezes n, colocando a em evidência, x a segunda mais m vezes n, que é o nosso teorema, é a nossa relação aqui especial. Lógico, primeiro momento da aula já foi, que era saber o porquê. Eu podia ter colocado só a fórmula, mas eu quero o seu melhor. Então, eu fiz aqui a demonstração, que é uma consequência da lei dos cossenos, do teorema dos cossenos. Mas vem a pergunta, como é que eu utilizo essa relação na hora do exercício? Vou te responder, rapidola. Nós vamos agora resolver essa questão. Determine a medida da mediana AM do triângulo ABC abaixo. Aqui está a nossa relação para você recordar e a ideia é o seguinte. Primeiro, eu quero saber o comprimento dessa mediana, vou chamar de x aqui. Só que eu tenho uma mediana. O que é que a mediana faz? Mediana é aquela serviana que ela sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Isso quer dizer que esse pedaço bem aqui vale 6 e aqui vale 6, porque é mediana. Se o tamanho é 12, vai dividir metade, metade. Então, aqui eu tenho o valor, por exemplo, do nosso m e o valor do nosso n. E agora você vai utilizar a nossa relação. B elevado à segunda, esse aqui é o B, ó. B é o 10. Vou colocar para você aqui, ó. Esse aqui seria o B, esse aqui é o meu C e bem aqui você tem o nosso A. Então, vai ficar assim, B elevado à segunda. Então, vou substituir logo aqui para você. B à segunda
10 elevado à segunda vezes o número 6, mas é sempre assim, viu? Pega esse carinha, aí multiplica por esse aqui, ó. Esse cara à segunda vezes 6. Aqui do outro lado o mesmo esquema. Vai pegar aqui 6 à segunda vezes 6. Então, mais 6 à segunda vezes 6. Talvez fique mais didático para você pegar a ideia da nossa fórmula aí. Então, vezes 6 igual. Aí, do outro lado, eu vou ter o valor do A, que vale 12, que multiplica quem eu quero, que é o nosso x, elevado à segunda, mais a multiplicação do m pelo n, ou seja, 6 vezes 6. Vamos resolver essas contas aqui na manha. Primeiro a potência. 10 elevado à segunda vai dar 100. Então, você coloca bem aqui, ó, 100 vezes 6. 6 à segunda, 36 vezes 6. O 12 fica esperando a vez que multiplica x à segunda mais 36. Só que você sabe, ajuda bem aqui, que 100 vezes 6 vai dar 600. Então, bem aqui eu tenho 600, mais 36 vezes 6, 216, igual a 12, que multiplica x à segunda mais 36. Agora, 600 mais 216 vai dar 816. E um detalhe especial, que esse 12 ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, posso colocar aqui embaixo logo, dividido por 12. E isso vai ser igual a x à segunda mais 36. E aí eu tenho que x elevado à segunda mais 36 é igual. Aí você vai fazer essa divisão aqui. Aí faz aí quanto deu? Muito bom, 68. 36 está somando, vai passar subtraindo. Eu tenho que x à segunda vale 68 menos 36. E aí eu tenho que x elevado à segunda vai dar 32. Tenho uma potência, passa uma raiz quadrada de 32, que não tem valor exato, mas você sabe muito bem que 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2. Mura, por que você fez isso? Porque o 16 tem raiz quadrada exata. Quanto é raiz quadrada de 16? Ah, Mura, vale 4. Então, aqui eu tenho 4 raiz quadrada de 2, unidade de comprimento, que seria o tamanho da nossa mediana. Show de bola esse teorema. Eu vou deixar para você esse exercício. Você vai obter aí o comprimento dessa bissetriz. Uma dica para ajudar você é, se você não souber, pesquise o teorema da bissetriz interna, que ele vai te ajudar, porque você vai ter que saber isso além dessa relação bem aqui, que foi o tema da aula.